Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o seguinte tema: a vida cristã na prática. O nosso tema é oração. E hoje nós vamos ver a quem devemos orar. Ontem nós fizemos uma introdução e já falamos um pouquinho sobre isso. Mas hoje nós vamos aprofundar mais a quem nós devemos orar. Então vamos ver. Oramos a quem? De acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver que não há outro caminho, não há outra verdade a ser buscado, a falar com Ele, a não ser com Deus. Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, conta a história sobre a criação de todas as coisas. Deus criou Adão e Eva para ter um relacionamento com Deus. E Deus conversava com eles todos os dias. Então, Adão quebrou esse relacionamento pecando, desobedecendo a ordem de Deus. E a oração é o meio pela qual nós conversamos com Deus e temos esse relacionamento com Deus, de falar com Ele o que está acontecendo sobre a nossa vida. Então vamos ver, a palavra de Deus ela é bem clara, a quem devemos orar, ou seja, a Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas para termos um relacionamento com Ele. E isso fica bem claro. No Salmo 51, verso 1, Davi estava passando por um momento muito difícil. Davi havia cometido adultério. E o profeta foi lá e confrontou Davi. E quando Davi vai começar a confessar os seus pecados, ele começa a falar diretamente a Deus. Ou seja, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Salmo 51, verso 1. Também, Daniel, ao buscar a Deus em oração, tanto Davi como Daniel, a palavra de Deus fala que 3 vezes ao dia eles se ajoelhavam para falar com Deus. E Daniel também, ao começar a sua oração, no capítulo 9, verso 4, ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel capítulo 9, verso 4. Então ele está falando: eu ao Senhor confessei. Eu orei ao meu Senhor, Deus meu. Então, a nossa oração é direcionada a Deus Pai, ao Deus Criador de todas as coisas. Temos um outro texto também, que é a oração do Pai Nosso, em Lucas capítulo 11, verso 2, que um discípulo pede para Jesus ensinar a orar e ele diz: então ele os ensinou, quando orardes dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lucas 11, verso 2. Então Jesus está ensinando a orar, e para ensinar a orar ele fala: vocês têm que orar ao Pai. Vocês têm que clamar ao Pai. E em João capítulo 11, verso 41, na ressurreição de Lázaro, quando ele chega no túmulo, ele diz: tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então ele está falando, ele está conversando com o Pai. Então nós aprendemos que a oração deve ser direcionada somente a Deus. Em nome de quem nós oramos? Novamente, a palavra de Deus nos dá a diretriz, ou seja, o próprio Jesus ensinando. Então o próprio Jesus nos ensina a orar a quem? Ao Pai. Em nome de quem? Então nós vamos ver que em João capítulo 14, verso 13 e 14, Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Então você está vendo que Jesus está ensinando a orar somente no nome dele. Não há outro meio, não há outro nome, não há outra pessoa que possa interceder as nossas orações a não ser Cristo Jesus. Temos um outro texto em João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então ele está dizendo, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Então Jesus nos ensinando a orar no nome dele ao Pai, e o Pai vai conceder aquilo que nós temos necessidades. Temos um outro texto também, em João capítulo 16, verso 23 a 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, Jesus novamente ensinando, se temos que pedir alguma coisa, peça alguma coisa ao Pai em meu nome, e ele vô-lo concederá. Então, queridos, se nós queremos falar com Deus, buscar uma bênção de Deus, nós temos que pedir em nome de Cristo Jesus, e o Pai vai nos conceder. E em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, qual? Cristo Jesus, homem. Então só há um mediador entre nós e Deus, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele é o único mediador que nós temos entre Deus e os homens, e não há outro. Então, você vê, em nome de quem nós oramos, Jesus está sempre ensinando, tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vai conceder. E Paulo, falando a Timóteo, ele diz que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por intermédio de quem as nossas orações chegam até Deus. Então nós fazemos a oração em nome do Pai, nós fazemos oração ao Pai em nome de Jesus Cristo. E quem leva as nossas orações até ao Deus Pai? Nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina que as nossas orações só chegam a Deus pela intercessão do Espírito Santo. Isso fica claro em Romanos, capítulo 8, verso 26 e verso 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então você vê que Paulo está dizendo, nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza, e esse Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo sabe qual é a nossa mente, e pela vontade de Deus, ele intercede por nós. Então, o Espírito Santo pega as nossas orações e leva até o altar do Senhor, como aroma suave. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele pega as nossas orações e ele, com gemidos inexprimíveis, leva até ao Pai. Então, hoje, nós aprendemos que através da palavra de Deus, que a conversa destruída pelo pecado, Adão destruiu, desobedecendo a ordem de Deus, é
restabelecida através da oração. Então, através da oração, nós temos um livre acesso até Deus, de chegar diante dele e falar das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas aflições, e sabendo que ele ouve, atende e abençoa, ou seja, responde às nossas orações. A oração é feita para Deus, em nome único do Senhor Jesus Cristo, que através da ação do Espírito Santo intercede por nós, levando até o trono da graça a presença de Deus. E isso fica bem claro em Apocalipse 8, verso 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então ele intercede por nós, o Espírito Santo. Oramos a Deus Pai, em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo. Então o que nós aprendemos hoje? A quem devemos orar? Oramos a quem? A Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de quem oramos? Em nome de Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de chegar diante da graça do Senhor, do trono de graça, com as nossas orações. Apresentando ao Senhor as nossas deficiências e fraquezas, as nossas necessidades, sabendo que no Senhor a nossa oração é respondida. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte desta mensagem, que eles possam também se achegar ao trono do Senhor com as suas orações, apresentando suas lutas, seus problemas e suas aflições. E o Senhor, de acordo com a tua santa e divina vontade, que é boa, perfeita e agradável, ouve e atende às nossas orações. Abençoe cada família, ó Pai. Restaure os casamentos. Abençoe os nossos filhos. Abra as portas para os desempregados. Abençoe o trabalho dos teus servos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.